Olá, alunos de Cálculo 3 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Vamos continuar nosso estudo de integrais triplas. E na aula de hoje eu vou falar da ideia de mudança de coordenadas, e vou falar hoje de coordenadas cilíndricas. Na próxima aula falarei de coordenadas esféricas. Qual que é a ideia motivadora disso? É o seguinte: domínios de integração. Se o domínio de integração para uma integral tripla é um paralelepípedo, os extremos são todos fixos e a integral é mais simples. Nós vimos nas aulas anteriores situações em que os extremos não são fixos porque o domínio não é um paralelepípedo. Em duas variáveis já tinha essa situação. Se em duas variáveis os extremos eram fixos, era porque era um retângulo. Se não fosse um retângulo, os extremos, uma variável ia depender da outra. Muitas vezes o domínio de integração, lá em duas variáveis, podia ser um círculo, um disco. Muitas situações importantes, geometricamente, fisicamente, calcular a área de um disco, você precisa de uma integral sobre um domínio que é um disco, um domínio circular. No nosso contexto agora de integral de três variáveis, e na aula de hoje eu vou falar de domínios que são cilíndricos, troncos de cilindro. Na próxima aula eu vou falar de domínios esféricos. Esses domínios, eles não são bons para fazer integral tripla. Lá no plano, o domínio circular já complicava na hora de fazer a conta, porque apareciam na hora de fazer a relação entre as variáveis, por causa das equações quadráticas, apareceria a raiz quadrada e os extremos não ficavam legais. Em duas variáveis nós usamos coordenadas polares, fizemos mudança de variável para coordenadas polares. E a integral num domínio circular ficava muito mais fácil. Acontece algo exatamente análogo aqui. Se o meu domínio tem um perfil cilíndrico, é mais conveniente na hora de fazer a integral tripla eu usar coordenadas cilíndricas. E é disso que nós vamos falar a partir de agora. A ideia básica é a seguinte: toda a teoria foi construída em integrais cartesianas, usando coordenadas cartesianas. Então, todo o nosso mundo está baseado, tudo que nós temos baseado em cima de um sistema de coordenadas ortogonal cartesiano, variável x, y, z. Então, quando eu pensar num ponto, esse ponto tem suas coordenadas cartesianas usuais. Eu vou representá-lo por outros números, que não os números usuais dele. No caso das coordenadas cilíndricas, eu vou representar por três números, r, θ, z. A maioria dos livros chama R, mas alguns chamam de ρ. Não devemos nos importar se num determinado texto, numa determinada ilustração, numa pergunta, em qualquer lugar, alguém estiver usando ρ no lugar de R. A maioria dos textos usa θ, alguns textos usam φ. Também não devemos nos preocupar, nós temos só que olhar o contexto. Olhar com carinho se aquele livro está chamando esse ângulo de θ ou de φ. E é importante porque muitos livros usam exatamente o complementar, chamam de θ um ângulo, o outro livro chama de φ e usa θ para o complementar. Então, tem só que prestar atenção no contexto. E z é mais ou menos universal. Quem vão ser essas três variáveis? Essa figura é a figura-chave. Ponto P no espaço. Ele tem a coordenada z, a cota, ele se projeta no plano xy num ponto Q, e se você pegar o Q, jogar no x, dá a abscissa x. Se você pegar o Q, jogar no y, dá a ordenada y. E esse ponto Q tem as três coordenadas cartesianas x, y, z usuais. Só repassando. Pega o P, joga no plano xy, projeta perpendicularmente. Pega o Q, joga no x, abscissa. Pega o Q, joga no y, ordenada. Pega o P, joga no z, cota, cartesianas. Só como um detalhe, se você joga o P aqui no z, esse ângulo é 90 graus. Tá? No meu desenho em perspectiva ele não parece 90 graus, mas pensa que o eixo z está aqui, o ponto P está aqui, a projeção é perpendicular aqui, tá? Aqui que é o ângulo reto. Esse ângulo não é 90 graus, esse ângulo não é 90 graus, o ângulo 90 graus está aqui. Bom, essas são as três coordenadas cartesianas. Agora, eu jogo o P no plano XY, pego o Q e olho essa distância do Q
até a origem. Isso eu chamo de ρ ou de r. É sempre um número positivo e é a distância do Q até a origem. Pego esse θ, que é o mesmo θ lá da trigonometria do ensino médio, medido a partir do eixo das abscissas, alguns livros chamam de φ. Nessa figura está φ, fiz de propósito para a gente não se confundir. Pode ser θ, pode ser φ. É o θ ou o φ lá das coordenadas da trigonometria do colégio. Sai a partir do eixo das abscissas em direção ao eixo das ordenadas, medido no sentido anti-horário. Esse é o ângulo. E o z é o mesmo z das coordenadas cartesianas. Então, eu vou usar, no lugar de x, y, z, eu vou usar r, θ, z. Sendo que a relação entre as variáveis x, y, z para θ, r e z são as seguintes. O x é r cosseno θ, o y é r seno θ e o z é z. O que fica claro nessa figura. X, você tem θ aqui, isso é uma hipotenusa, x é um cateto adjacente. Y está lá, é um cateto oposto. Então, o y usa seno e o x usa cosseno. Tá? O y que está lá pode ser colocado aqui e ele é cateto oposto a esse ângulo. Tá? Projeta y, desenha o y aqui, ele está oposto ao φ. Então, y é r seno θ, x é r cosseno θ e o z é o mesmo. O θ varia de 0 a 2π, como nas coordenadas polares, como o θ da trigonometria do ensino médio. O r é uma distância, então ele é sempre positivo. Observa que x e y, sendo r cosseno e r seno, se eu tomar a soma dos quadrados, x2 mais y2, ponho o r2 em evidência, a relação fundamental da trigonometria que dá 1, x2 mais y2 é r2. E o z pode ser positivo ou negativo, o z varia em toda a reta, porque o z é o próprio z usual das coordenadas cartesianas. Então, pensa nesse cilindro aqui, um tronco de cilindro. Raio 2 aqui embaixo, altura de 0 a 5. Se eu for fazer integral tripla nesse sólido, eu vou ter que fazer x variando em extremos fixos, daí terá o y em função de x. Começa a aparecer fórmulas com raiz quadrada. As fórmulas que aparecem não são fórmulas muito simples. Esse tronco de cilindro em coordenadas cilíndricas fica assim. Em coordenadas cartesianas era o x2 mais y2 menor ou igual que 4, raio 2, aqui na base, e o z entre 0 e 5. Em coordenadas cilíndricas, ele fica θ de 0 a 2π, r de 0 a 2, z de 0 a 5. Observe, fixo, 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 fixo. Ou seja, se eu for fazer integral tripla em cima deste sólido, em coordenadas cilíndricas ele é um paralelepípedo. E as integrais ficam com extremos fixos, que fica muito mais fácil. Se eu for fazer em cartesianas, eu vou ter que em algum momento tirar o y em função do x nessa fórmula. E vai aparecer raiz quadrada do 4 menos o outro ao quadrado. As fórmulas vão ficar muito mais chatas. Então, a mudança de coordenadas transformou o tronco de cilindro num paralelepípedo. E para o cálculo de integrais isso é muito mais simples. Essa é a moral das coordenadas cilíndricas. Só para ver se está bem claro para vocês, vou fazer alguns exemplos assim, básicos. Se eu pegar a superfície cilíndrica x2 mais y2 igual a 9, a descrição dela em coordenadas cilíndricas é r igual a 3. Lembra que x2 mais y2 é r2? r2 igual a 9, r positivo, r igual a 3. Ainda a coisa básica, vamos ver alguns pontos. Está vendo esses 3 pontos aqui? Eu vou dar esses pontos em coordenadas cartesianas e verificar como é que eles ficam em cilíndricas. Esse primeiro, x negativo, y nulo, que está no eixo x, e z positivo. Menos 3, 0, 5. Tá? X negativo, y nulo, z 5. Então vamos lá. Quais as coordenadas cilíndricas dele? R é a distância, pega o ponto, projeta e vê a distância até a origem. 3, porque ele está na abscissa menos 3. Quando ele está na abscissa menos 3, você projeta e pega a distância, projeta e pega a distância é 3. Π, ângulo saindo do eixo x até o x negativo, 180, π. E z é o mesmo z, 5, z vai ser sempre o mesmo. 042 é esse aqui.
x igual a 0, y igual a 4, z igual a 2. Projeta e pega a distância. 2. Desculpe, 4. O y dele é 4. 0, 4, 2. 0, 4 e 2. Quando você projeta, essa distância é 4 porque o y é 4. Então, R, 4. Ângulo, está no eixo y, sai do x 90 graus, π sobre 2. Z é o mesmo. 201, coincidentemente fica 201 mesmo. Dá os mesmos números, embora as interpretações sejam outras. Olha que bonitinho. X igual a 2, y igual a 0 e z igual a 1. X igual a 2. Projeta o ponto aqui, olha a distância, 2. Ângulo, esse 0, ele é do y igual a 0. Esse 0 é do ângulo igual a 0, porque se ele está no eixo x positivo, o θ dele nem começou a mexer, o θ é 0. E o z sempre igual, z igual a 1. Há um teorema que fala para fazer mudança de variável na integral, agora bem específico para a integral. Seja um domínio xyz do R3 descrito em coordenadas cartesianas e Rθz o mesmo domínio descrito em cilíndricas, e pega uma função que está definida no mesmo domínio. Você pode calcular a integral dessa função no domínio xyz usando as variáveis xyz em alguma ordem. Ou você pode pegar essa mesma função, escrevê-la usando as variáveis Rθz e calcular nesse mesmo domínio, mas usando as variáveis dr, dθ, dz, que, claro, vão ter extremos de integração diferentes. Justamente a gente mudou o sistema de coordenadas. E tem um fator de correção da integral que aparece aqui. Quando a gente usa coordenadas cilíndricas, aparece um R aqui. Ele tem um nome, ele chama jacobiano, que é esse número que aparece para fazer a correção do valor da integral tripla. E nas coordenadas polares do plano, em duas variáveis, também tinha um jacobiano e também era R. Então, um exemplo, calcular a massa do cilindro x2 mais y2 menor ou igual a 4, aquele mesmo que eu já descrevi, z de 0 a 5, com densidade x2 mais y2. Observa, o problema está colocado em coordenadas cartesianas. Está tudo em coordenadas cartesianas no começo. Então, a massa é aquilo que a gente estudou nas aulas anteriores, a integral tripla em domínio xyz dv da função densidade xyz. É isso que é massa. No nosso exemplo, é a integral de x2 mais y2 no domínio xyz. É isso que é massa. Posso calcular em coordenadas cartesianas? Pode. Vai dar trabalho, por conta de ficar escrevendo qual é, na hora de fazer o dx, dy, dz, como nós fizemos nas aulas anteriores, usar o teorema de Fubini e achar os extremos exatos de integração, as expressões não vão ser confortáveis. Então, pode fazer? Pode. É possível fazer? É confortável para fazer? Não. O que é mais simples? Mudar de variável, passar para as coordenadas cilíndricas. Esse sólido a gente já descreveu, né? O θ é de 0 a 2π, o r é de 0 a 2, o z é de 0 a 5. E todos os extremos são fixos, porque nós já tínhamos comentado isso. Este sólido em coordenadas cilíndricas se comporta como um paralelepípedo. A densidade, x2 mais y2. Eu mudei de variável, agora eu não escrevo mais xy, escrevo Rθz. Em coordenadas cilíndricas Rθz, isso aqui é igual a R2. R2. E o R, que é o jacobiano, que é o fator que tem que aparecer para a correção de tudo. E agora é só fazer a conta. E a conta é muito mais fácil desse jeito. Bom, a primitiva aqui, eu tenho um R3dz, R3z de 0 a 5. Então fica 5R3, né, quando z é 5 ou quando z é 0, 5R3dr agora. 5R4 sobre 4, a primitiva de R3. E o R de 0 a 2, no 0 dá 0, no 2 isso aqui dá 16, por 4, 4, dá 20. Integral de 20 dθ de 0 a 2π, isso é constante, então dá 20 vezes 2π, 40π. Vou usar muitas vezes, vamos fixar uma coisa aqui. Se eu tenho uma integral de uma constante no intervalo, o valor da integral é o valor da constante vezes o tamanho do intervalo. Muitas vezes, integral tripla, nós temos um integrando que não depende de uma variável, ele é simétrico em relação a uma variável, em geral a variável θ,
E aí, na hora de fazer a integral, você observa que é constante em θ, então a integral é a constante vezes o tamanho do intervalo, por isso que eu pus rapidamente aqui 40π. Tá? Bonitinho, né? Agora imagina que esse sólido tenha x2 mais y2 menor ou igual a 4, só que o z não vai de 0 a 5, vai de 0 a 5 menos x2 menos y2. Está desenhado aqui o sólido. Ele tem por cima 5 menos x2 menos y2, é um paraboloide de concavidade para baixo. 5 menos x2 menos y2, esse paraboloide, quando o x e y é 0, ele vale 5, o vértice aqui é 5, e ele é um paraboloide de revolução de concavidade para baixo. E eu estou tomando esse paraboloide com x2 mais y2 menor ou igual que 4. Então, o raio aqui na base vai até 2. Observe que o máximo que o x2 mais y2 assume é 4, então aqui ficaria 5 menos 4, 1. O z vai de 0 até o paraboloide, ele não vai de 0 a 1. O menor valor do z é 1 e o maior valor do z é 5. Quando o x2 mais y2 é grande, o z vai de 0 a 1. Quando o x2 mais y2 é pequeno, está perto da origem, o z vai até 5. Quando era um tronco de cilindro, aqui era constante. Como aqui não é constante, não é tronco de cilindro. É essa figura que tem esse paraboloide por cima, de 0, do 5 vai descendo, quando chega no 1, aí fica só o cilindro lateral. Tá? A integral tripla f do r θz com o jacobiano para fazer a integral neste sólido. Integral de 0 a 2π, 0 a 2, 0 a 5 menos R2, a função f, jacobiano, dz dr dθ. Então, não é um tronco de cilindro, porque é aquela figura com o paraboloide por cima, mas fica muito confortável para fazer integrais cilíndricas, tipo o teorema de Fubini. Este mesmo sólido, se eu colocar a densidade z, agora a gente consegue fazer a conta e calcular a massa. Então agora ficou a massa desse sólido é integral em x, y, z, a integral de z no sólido. Eu mudo para coordenadas cilíndricas, fica a integral de zr, porque o jacobiano aparece quando eu vou para cilíndricas, e os extremos, como nós tínhamos acabado de ver, 0,2π, 0,2, 0,5 menos R2. E agora é só fazer a conta. A integral de zr dz é rz2 sobre 2, no 5 menos R2 sobre 0, que tem que fazer esse 5 menos R2 ao quadrado e multiplicar por R. Por isso que dá 25R menos 10R3 mais R a quinta, né? O quadrado do segundo dá o R a quarta vezes R sobre 2. Aí tem que fazer uma primitivação em R, 25R2 sobre 4, 10R a quarta sobre 8 e R a sexta sobre 6, substituir de 0 a 2. E eu já multipliquei por 2π, porque como não tem θ aqui, isso é constante em θ. Integral da constante é a constante em θ, vezes o tamanho do intervalo em θ. Então basta fazer a integral em R e multiplicar por 2π. E deu esse valor que está aí. Ok? Se eu tiver um cilindro deslocado, x menos 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado menor ou igual a 9, z de 1 a 5. O que significa isso? Que esse cilindro não está em torno do eixo z. Ele tem um centro aqui, o disco da base, tem com centro no 2 e no 1. Isso aqui, se você colocar com igual e olhar no plano, é uma circunferência de centro 2, 1. Então, isso é um tronco de cilindro de z a 1, de raio 3, só que ao invés de estar no xy, ele está deslocado. A coordenadas cilíndricas a gente faz somando. Está vendo esse menos 2? Soma 2. Está vendo esse menos 1? Soma 1. Mantém o RC no R cosseno, z igual a z, e o resto é tudo igual. Observe que, por que isso é verdade? Porque quando você fizer x menos 2, mata esse 2, fica o R2 cosseno, y menos 1 mata esse 1, fica o R2 seno, aqui dá R2 menor que 9, é o cilindro de raio de 0 a 3, só que ele está deslocado. E o jacobiano continua sendo R, então na hora de fazer a integral, se você tiver um cilindro deslocado, você desloca no x e no y, como se faz nas coordenadas polares.
Uma alternativa seria colocar o raio 3 constante aqui e fazer o R de 0 a 1. Observa que isso também daria do mesmo jeito. Subtraio 2, subtraio 1, dá 9R2, menor ou igual que 9, e aí o R entre 0 e 1. E o que é curioso, se você colocar 3 e 3 aqui, o jacobiano fica 9R. Daí na hora de fazer a mudança de integral, fazer a mudança de variável na integral, você tem que ter um 9R. E isso é tão rico que serve também, bom, então está aqui, a fórmula ficaria com esse 9R, porque o jacobiano é 9R. E se você tiver um tronco de cilindro elíptico, a gente usa a palavra ainda tronco de cilindro, mesmo ele sendo elíptico. Em matemática mais avançada, a gente não se restringe a chamar de tronco de cilindro, cilindro mesmo. Se ele for elíptico, a gente também chama de cilindro. Então ficaria x2 sobre 4, y2 sobre 9 menor ou igual que 1, é o interior de uma elipse e o z de 1 a 5. Então é um tronco de cilindro, mas com perfil elíptico. Isso ainda é chamado tronco de cilindro. E aí as coordenadas cilíndricas ficam 2 no x e 3 no y, justamente por causa do tamanho dos eixos da elipse. O z continua z, θ de 0 a 2π, o r de 0 a 1, o z de 1 a 5, e o jacobiano, nesse caso, é o resultado desse 2 e esse 3 vezes r. Tá? Então, na hora de fazer uma mudança de variável na integral tripla, se você fizer essa mudança coordenadas cilíndricas elípticas, vai aparecer aqui um 6r, e esse 6 é resultado desse 2 e desse 3. Tem que levar em conta esses números. Isso é uma coisa muito rica e a gente vai explorar em exercícios esse tipo de estratégia. Paramos por aqui.